ela fala sobre o que Deus fez por mim e por você para mudar a nossa história. Vamos cantar? Vamos lá? E Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas esse homem preferiu cantar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor, a sua glória. Agora deu para aprender, né? Vamos lá do começo? E Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas esse homem preferiu cantar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor para sua glória. E vivo está para receber nosso louvor para sua glória. E vivo está para receber nosso louvor para sua glória. Hoje nós queremos dedicar um tempo do nosso culto para conhecer um pouquinho mais sobre João Batista. O que você já ouviu falar sobre esse homem? Vamos conhecer? Quando Herodes era rei de Jerusalém, vivia um sacerdote de nome Zacarias, com sua mulher Isabel. Eles eram idosos, desejavam por anos ter filhos, mas Isabel era estéril. Zacarias tinha diversos serviços no templo. Ao colocar a brasa ardente, Zacarias viu um anjo de Deus. Zacarias levou um susto. O anjo disse: "Não precisa ter medo. Deus ouviu suas orações." Disse ainda: "Isabel terá um filho. Seu nome será João." Zacarias disse que ele e sua esposa eram muito velhos. O anjo disse: "Como você desconfiou da palavra de Deus? Você vai ficar mudo e não falará até a criança nascer." Quando saiu do templo, fazia sinal com as mãos e não dizia nada. Zacarias, depressa para casa, tinha que contar a Isabel o que ouviu. A boa notícia logo se espalhou, parentes e amigos se alegraram. Zacarias resolveu em uma plaquinha do bebê que seria João. Neste momento, sua fala voltou. Zacarias, cheio de alegria, cantava a Deus. João crescia e será chamado de profeta do Altíssimo. Será a voz que clama do deserto. Chamarás o povo ao arrependimento e prepararás o caminho do Salvador. Então, quando Zacarias estava lá no templo, o anjo Gabriel falou para ele que o nome seria João, mas também que esse menino traria muita alegria, que ele seria um grande homem
e que ele não devia beber nada de alcoólico. E também que ele ia ser cheio do Espírito Santo desde o nascimento. E que ele levaria muitas pessoas para bem pertinho de Deus. E ele seria mandado, né, porque a profecia era para o Zacarias, que ele seria mandado como um mensageiro parecido com o profeta Elias. Você sabe quem era Elias? Já vou te contar um pouquinho. E ele faria com que os pais e os filhos ficassem em paz e também que aqueles que estavam desobedientes, estavam se afastando de Deus, voltassem para bem pertinho de Deus. E ele ia preparar o caminho para a vinda de Jesus, para a vinda do Senhor. Quanta coisa para uma pessoa só, né? Então, e aí o João Batista cresceu, se tornou um adulto. E vamos ver como era a mensagem que ele pregava? João Batista, filho de Zacarias e Isabel, pregava no deserto da Judéia. Suas roupas eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Ele dizia: "Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo", profetizando o que foi anunciado pelo profeta Isaías. "Eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor." Vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão para ouvir João. As pessoas confessavam os seus pecados e eram batizadas por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus estavam ali, disse-lhes: "Raça de cobras venenosas, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Deem fruto que mostre o arrependimento." "O que devemos fazer então?" perguntavam as pessoas. João respondia: "Quem tem 2 casacos, dê um a quem não tem. Dividam sua comida. Não fale mal das pessoas. Não enganem. Fiquem felizes com o que vocês têm." E com muitas outras palavras, João ensinava o povo e falava das boas novas. O povo perguntava se acaso João não seria o Cristo, mas ele respondia a todos: "Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo." Então, João Batista era uma pessoa muito diferente e ele se parecia muito com o profeta Elias. O que mais você gostaria de saber sobre João Batista? Oi, tia Mari. Por que João Batista usava roupas tão esquisitas? Paola, realmente a roupa dele era estranha, né? Então, João Batista, ele queria se parecer muito com Elias. Lembra que a profecia falava que ele ia ser parecido com Elias? E Elias também se vestia com pele de animais e também tinha um voto de simplicidade, de pobreza. Então, a roupa de João também dizia um pouquinho do que ele cria e como que ele vivia. Mas que era esquisita, era. Oi? Com quantos anos João Batista batizou as pessoas? Davi, quando Jesus começou o ministério dele, que ele tinha 30 anos e João Batista já era conhecido. As pessoas já falavam de João Batista, já perguntavam quem era João Batista. Então, eu imagino, não está escrito na Bíblia, que João Batista tenha começado o seu ministério, a sua pregação e o batismo entre 20 e 30 anos. Ô Mari, o Rio Jordão era grande, fundo ou era pequeno? João Gabriel, o Rio Jordão, ele atravessa todo o mapa de Israel. Ele é um rio muito importante para o país, porque são os únicos lugares que é possível cultivar algumas plantas, porque o resto é muito seco. Então, o Rio Jordão tem alguns lugares que ele é mais raso e tem outros lugares que ele é mais fundo. E todo o rio tem as margens que é bem rasinho e ele vai ficando mais fundo. Então, assim era o Rio Jordão. Tudo bem, galerinha? Meu nome é João Gabriel e eu queria perguntar qual é a diferença do batismo dos judeus e dos gentios.
João Gabriel Leite, essa pergunta é muito legal, sabe por quê? Naquela época existiam em Israel os judeus e os gentios. Judeus eram aquelas pessoas nativas, ou seja, aqui no Brasil seriam os brasileiros e tem os estrangeiros, certo? Então, os judeus, eles se sentiam o povo de Deus, então eles achavam que só pelo fato de ser judeu, eles já estavam salvos. Como tem gente hoje que pensa que só pelo fato de se dizer cristão, já vai para o céu. E aí João Batista fala assim, não, você precisa mostrar com as suas atitudes que você tem uma fé, que você pertence ao reino de Deus. Então, o batismo era tanto para judeus quanto para gentios. Então João Batista falava assim, vocês todos, não importa quem seja, precisa se arrepender e mudar de vida. Tia Mari, por que o João Batista comia gafanhotos de mel? E é estranho isso aí. Muito estranho, né? Eu também acho esquisito. Mas João Batista, ele tinha feito um voto de simplicidade e de pobreza. O que isso significa? Ele tomou uma decisão de viver uma vida simples, sem ficar preocupado com uma casa, com comida. Então ele comia o que a natureza ali, as margens do Rio Jordão ofereciam para ele. Ou quando ele estava no deserto, aquilo que ele conseguia comer ali no deserto. Então ele comia o mel, que provavelmente ele mesmo colhia, e os vegetais ou os insetos que ele encontrava. Nossa comida é melhor, não é? Ô Mari, por que o nome do João Batista era João Batista? Era o nome dele ou era o sobrenome dele? Ou era o nome duplo dele? João Luca, João foi o nome que o anjo disse para Zacarias que o filho dele deveria ser chamado. E Batista é porque ele batizava. Então eles falavam assim, o João, aquele que batiza, aí ficou João Batista. E batismo quer dizer imersão. Então era meio que um apelido que ficou como um nome também, e ele é conhecido até hoje nas escrituras, na Bíblia também, como João Batista. Mari, eu sei que João Batista e Jesus eles se conheceram na barriga da mãe deles, mas eu tenho uma dúvida, eles brincavam, conviviam juntos ou não? João Gabriel, provavelmente sim. Eu imagino que eles se encontravam nas festas em Jerusalém, mas também um visitava o outro, então provavelmente eles se encontravam e conversavam sobre o chamado deles para a vida, porque eles eram muito parecidos, né? Mas provavelmente teve uma época que eles também se distanciaram na fase adulta, quando João Batista, eu imagino que Isabel e Zacarias tenham morrido e João Batista vai começar o ministério dele, mas eles se conheciam sim. Turminha, você tem dúvidas? Assim, o que eu faço? Qual que é o jeito certo de fazer isso? Como é que eu posso obedecer meus pais? Como é que eu posso colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende aqui? É difícil, né, colocar em prática o que a gente aprende aqui. Mas Jesus, ele está aqui para isso, justamente para te ajudar a colocar em prática aquilo que você aprende. Ele vai te ajudar. E como é que se pede ajuda a Jesus? Orando, orando. E agora nós vamos orar. Só que nós vamos orar de uma maneira diferente. A gente costuma fechar os olhos para não perder concentração, né? Mas Jesus, ele pode ouvir a tua voz, a tua oração, cantando. Vamos cantar e orar ao mesmo tempo? Essa música vai nos ajudar a fazer isso. Vamos lá? Jesus, me dê a sua mão, para com ela eu servir. Me dê seus olhos para enxergar outras crianças que eu possa ajudar. Jesus, me dê seu coração, para que eu possa amar também. Me dê seus pés para eu andar na direção de quem procura a sua mão. Me dê seus pés para eu andar na direção de quem procura sua mão. Amém?
Então, João Batista, ele falava que se você é cristão, você precisa demonstrar isso na prática, através das suas atitudes. E uma coisa bem importante no cristianismo, na vida cristã, é o arrependimento. Que é o quê? Você olhar para você e falar assim, o que eu estou fazendo não é muito legal, não combina com a fé cristã. E você se arrepender. E tem uma promessa na Bíblia que fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus vai nos perdoar. E esse é o versículo dessa semana, que está escrito em 1 João 1:9, que fala o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as injustiças. Então, o arrependimento, ele precisa ser diário, eu diria. Sabe, todo dia pensar o que eu fiz hoje, que eu preciso me arrepender, que eu preciso mudar, e pedir ajuda para Deus. Porque Deus é o único que pode nos ajudar a mudar aquilo que precisa ser diferente na nossa vida. O que você precisa mudar na sua vida para ser mais parecido com aquilo que você entende que é cristão? Então, na semana que vem, nós vamos continuar essa história para ver quem veio se batizar ali onde João estava, às margens do Rio Jordão. Então, durante essa semana, que Deus te ajude a perceber aquilo que você precisa mudar na sua vida. E eu também quero que Deus mostre aquilo que Ele quer que seja diferente na minha vida. Então, boa semana e até domingo que vem.